Olá, internautas, eu sou Kendi Sakamoto, apresentador da TV Relacionamento. Nós firmamos uma parceria com o Brás Pereira, do jornal São Paulo de Fato. Acompanhem esse fabuloso jornal que traz notícias surpreendentes. Grande abraço. Olá, amigos do canal Web Repórter Channel. Eu sou o Herbert Bianchi e olha, hoje eu tenho uma surpresa aqui, hein? Eu estou com um grande jornalista, o João Costa, que vai passar muita coisa legal pra gente e contar um pouco sobre a sua vida. João, como que foi esse teu interesse para você entrar no meio de jornalismo, para você se tornar um jornalista? Olha, Herbert, a dica que eu dou para as pessoas, antes de tudo, é que você tem que se entregar para aquilo que você se propõe fazer. E eu, por exemplo, eu me vi dentro da área do jornalismo por conta da minha capacidade de me envolver com as questões sociais e ver no jornalismo um meio para poder combater as injustiças, reportar os fatos como eles de fato acontecem, de modo a promover a igualdade social. Então isso fez com que eu, de algum modo, pudesse me sentir amparado em matéria de tudo que eu luto ao longo da minha carreira profissional, para poder fazer com amor tudo aquilo que eu sempre tive como objetivo. Então, o jornalismo ele foi e é para mim um meio para poder levar até as pessoas que estejam nas suas casas ou até as pessoas que leiam os meus artigos ou entrevistas, uma forma de conscientizá-las da importância das questões ligadas a obras sociais, como também a um jornalismo raiz, um jornalismo onde você faça a comunicação como ela precisa ser feita. E quando eu digo a comunicação como ela precisa ser feita, é aquela informação que é fidedigna. Você reporta o fato, né, sem estar de um lado e do outro. Porque hoje nós temos um país muito polarizado. Hoje as pessoas são de direita, de esquerda, e eu penso que o jornalismo ele nunca pode ser tendencioso. Você não pode abraçar um lado e o outro, você tem que ser imparcial. E para ser imparcial, você precisa exercer um jornalismo com ética. Como dizem, né? Você ser um neutro, né? Você ser neutro totalmente. Ser totalmente neutro, né? Totalmente. E quais foram os desafios que você enfrentou na carreira sendo negro? Muito grandes, né? Eu, na verdade, nunca me vi como vítima do racismo, né? Até mesmo pela educação que eu tive, né? Fui criado por uma mulher preta, né? Com muita dignidade, de muita personalidade, e que me ensinou a nunca viver de modo vitimizado. Mas eu sempre percebi que você, ao transitar em determinados lugares, você tem olhares, né, discriminatórios. Existe a cultura que infelizmente está enraizada nas pessoas, né? E para mim a única forma de se combater o racismo é através da educação, através da conscientização. Por isso que eu hoje, trabalhando para as instituições que eu trabalho, como o Instituto Palavra Aberta e também o Observatório da Comunicação Institucional, eu vejo como veículos muito importantes para poder trabalhar essa questão da inserção, da representatividade, né, e da igualdade como um todo. Porque nós sabemos que aqui no Brasil, né, existe discriminação, sim, sabe? Demais. Muito, é um negócio muito forte, não adianta ele tentar maquiar, porque a gente sabe que isso aí acontece muito, muito mesmo. Hoje eu costumo dizer para as pessoas que eu tenho um espaço, né,
nos veículos que me convidam para poder escrever, inclusive para dar entrevistas, para aconselhar, né, recém-formados em jornalismo. Hoje eu me encontro dentro de duas instituições que me dão um amparo muito bacana, que é o Observatório da Comunicação Institucional e o Instituto Palavra Aberta. Então, são instituições que trabalham a transparência, trabalham a inserção, trabalham a pluralidade e trabalham a representatividade, a importância da representatividade. Então, isso tudo vai ao encontro de tudo que eu sempre lutei ao longo da minha vida, ao longo da minha carreira, né? Que é buscar a inserção de todos, porque todos somos iguais, né? Todos nós precisamos ter lugar de fala, precisamos ser respeitados e precisamos ocupar os espaços que são, né, por direito nossos. Então eu vejo que isso foi, ao longo de toda a minha carreira, um desafio muito grande, mas que também foi muito exitoso, né? Foi muito exitosa essa minha luta, porque hoje eu me vejo como um profissional de imprensa realizado. João, e me diz uma coisa para mim, como é que foi o seu trabalho lá em Belo Horizonte, onde você morava? Olha, em Belo Horizonte foi bem interessante, porque eu escolhi Belo Horizonte para poder morar, né? Não foi para trabalhar, apesar de, estando em Belo Horizonte, eu ter feito contatos na área de imprensa. Eu de lá trabalhava para São Paulo, para o Instituto Palavra Aberta. O que fez necessariamente eu fazer esse deslocamento de Belo Horizonte para São Paulo, né, voltar a residir em São Paulo, que eu já tinha residido aqui no período de 2017 a 2019, foi o fato de que, ao fazer o assessoramento do presidente e cofundador do Observatório, que é o Dr. Manuel Marcondes Neto, nós chegamos à conclusão de que precisava ter uma pessoa aqui para responder pelo Observatório. Então, eu fui nomeado para ser coordenador de comunicação no estado de São Paulo, né, para tratar de todos os assuntos pertinentes às questões ligadas ao Observatório, que é uma associação sem fins lucrativos, né, e uma associação educativa, né, voltada para trabalhar realmente com ferramentas que venham proporcionar às pessoas meios para que elas possam ter uma visão crítica, né, e seletiva daquela informação que elas recebem. Olha, eu acompanho o teu site, né, e você me manda, ele mesmo me manda um link às vezes, né, no WhatsApp, e eu acho excelente o teu conteúdo no site. Como que foi essa tua ideia de desenvolver um site, de passar, fazer aquelas matérias, né, os assuntos, as pautas, como é que surgiu isso? Na verdade, tudo de uma maneira muito fluida, porque eu sempre procurei observar tudo que está à minha volta e eu não sabia como fazer para poder retratar isso de modo escrito. Então eu passei a fazer uma análise, né, social, olhando tudo que estava à minha volta, as pessoas que estavam passando dificuldade, a dificuldade inclusive delas para poder ter acesso à saúde, a um saneamento básico, pessoas que estavam vivendo de algum modo à margem, né, da sociedade, pessoas que estavam vivendo a mais absoluta pobreza, a mais absoluta miséria. Então, ao observar todas essas dificuldades que infelizmente ainda existem no nosso país, eu sempre tinha a inspiração e tenho para desenvolver textos que de algum modo possam chamar a atenção de toda a sociedade, né? A elite, para que ela possa olhar com um pouco mais de compaixão, né? Não que não olhe, porque nós temos aí grandes empresários, né? Grandes nomes, inclusive do meio artístico, que ajudam as pessoas, mas fazer com que essa minha palavra chegasse ao mais, tivesse o maior alcance possível para poder fazer com que essa realidade das pessoas, de algum modo, pudesse mudar.
Então aí eu comecei a imaginar, tem que ter uma página. Daí surgiu a ideia de criar um blog em 2012, né, intitulado Profundo Mundo das Relações Sociais, sem ter pretensão nenhuma com esse nome, porque a ideia realmente é levar para as pessoas uma consciência de humanização, né, uma consciência da importância da solidariedade, do amor ao próximo. Ô João, você tem projetos aqui para São Paulo, agora que você está residindo aqui? Como coordenador do Observatório da Comunicação Institucional, um dos meus principais projetos tem sido o de dar voz ao presidente e cofundador, que é o Dr. Manuel Marcondes Neto, que está agora com a sua 15ª obra, né, que é o Manual de Compliance para a Comunicação Corporativa. Então, inclusive eu convido os seus telespectadores para poder adquirirem o manual, né, que está aí disponível na Amazon e também por meio de livrarias, onde a pessoa pode adquirir, que é uma obra voltada para todas as explicações referentes ao compliance. O que é um compliance humanizado, a importância das empresas públicas, privadas e do terceiro setor trabalharem a transparência, né? Porque quando a gente fala em transparência, eu gostaria até de saber de você, quando você se fala em transparência, você imagina que existe, todas as empresas são transparentes? Não. Pois é. Não é. Então, esse manual ele traz todos os meios para que haja uma aferição nas empresas, né, se elas estão em conformidade ou não, para poder daí elas serem transparentes. Então há lá todos os mecanismos, todos os ensinamentos que o professor fez, né, deixou nessa abordagem que ele faz através do Manual de Compliance para a Comunicação Corporativa. Ô João, me passa agora os teus contatos, o endereço do teu site, para o público poder acessar. Opa! Olha, vocês podem acompanhar os meus trabalhos através do site institutopalavraaberta.org.br ou através do site do Observatório da Comunicação Institucional. Você pode pôr lá no Google e pode também visitar as nossas redes sociais através do João Costa no Instagram, João Costa Oficial. Muito obrigado, te agradeço. Eu que agradeço. Gente, estou muito feliz de entrevistar esse grande jornalista aqui do canal Web Repórter Channel, né? E acesse no site e acompanhe mais, é um conteúdo muito interessante. Muito obrigado.